Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um programa Primeira Hora do Agro, 9 de janeiro de 2023. O professor Cabral está em falta, em férias, e eu tô vendo que o pessoal aqui tá com saudade. Hoje o corno pode curtir à vontade aqui também. Sempre. Quem limita um dia lá é só o Cabral. Aqui está liberado todos os dias. Hoje tem muita notícia que eu quero trazer com vocês, então eu vou tentar acelerar, porque a China vai entrar em férias agora a partir daqui 2 dias. Essa semana já fecha a bolsa de Dalian e as bolsas chinesas, na verdade, tanto Dalian quanto a ZCE, a Zhoushan, fecha também. Então a gente fica uma semana sem referência de cotações lá da China, inclusive para o minério de ferro, devido ao Festival de Primavera, que é o Ano Novo Lunar, começa dia 22 e retorna às atividades só no dia 27. Então eu quero dar uma passadinha também nas cotações sobre a saúde da economia norte-americana. E realmente, aparentemente, parece que a economia está desacelerando. Então agora, no comecinho do mês de fevereiro, nós já temos mais uma reunião do Banco Central norte-americano, o Fed, e o mercado já trabalha com um cenário de mais uma redução no ritmo do aperto monetário lá, com elevação de taxas de 25 basis points. Isso pode acompanhar um pouquinho o mercado. Ô, Michael, como eu posso acompanhar o preço do internacional do diesel? Cara, gratuitamente, o Michael, não sei. Eu acompanho na Refinitiv, aqui na plataforma que eu utilizo, que é paga. Então, acabei ficando mal acostumado com as plataformas pagas. Não sei muito sobre gratuito, mas eu vou dar uma pesquisadinha, ver se eu trago num outro programa aqui. Então vamos partir lá para as bolsas, porque ontem o petróleo ele começou subindo. Melhor, vamos começar pelas agrícolas e daí eu pulo para energéticas e metálicas. Hoje o café ele está subindo mais um pouco. Ontem ele teve uma alta muito forte lá na Bolsa de Nova York. Hoje ele subindo já mais 0,9% a 156,4 centavos de dólar por libra-peso. Então a gente já sabe que existe um suporte nessa faixa de 150 centavos de dólar por libra-peso. Na semana passada, vocês devem lembrar que eu e o Vicente fizemos um programa juntos lá na BMC News. A gente acabou inventando a arte lá no estúdio e mostramos o clima, a região climática. E o Vicente ele acabou trazendo uma notícia que era sobre a umidade do solo, que estava muito alta. Enquanto o mercado olhava para as boas chuvas que aconteceram no finalzinho no começo do primeiro semestre do ano passado, principalmente no período de pré-florada, veio a florada e a chuva continuou acontecendo, volta e meia saiu uma notícia na mídia internacional que o preço do café estava caindo pelo bom clima aqui no Brasil. E o Vicente, que é o nosso analista de café, ele já começava a falar que havia uma umidade muito grande no solo e isso poderia ser prejudicial para a formação, para a maturação, o desenvolvimento do grão de café. E hoje saiu uma matéria aqui na Reuters, está na capa da Reuters, da parte de commodities agrícolas, falando justamente sobre a mistura, tanto para cana quanto para o café, que é uma das mais altas agora dos últimos 7 anos. Então, esse daqui é para cana, que está mostrando aqui, você vê que sazonalmente está muito alta. Situação semelhante aqui na região de Piracicaba, onde que é essa região aqui? Ribeirão Preto, é lá na terra do Vicente, ó. Você vê como está alto aqui, sazonalmente muito alto. Em 2000, vamos ampliar o gráfico, fica mais fácil para olhar, né? Em 2022, ou seja, ano passado, ali entre fevereiro e março, houve uma umidade um pouco maior, mas nesse período aqui, sazonalmente, é a umidade do solo a maior que tem sazonal. Quando nós olhamos no café, e foi esse gráfico que nós mostramos naquele dia, agora ele já teve uma evolução. Também no sul de Minas, nós vemos aqui que a umidade está a mais alta desde 2017. Sazonalmente, então, nem precisa falar como está alta a umidade do solo. Isso passa a ser prejudicial para o desenvolvimento do grão.
Mas o mesmo vale para outra região produtora no Brasil, que é o Cerrado Mineiro. Então, também uma umidade acima do normal por lá. Então, isso daqui, muito provavelmente, deve continuar afetando a produção de café. Ó, a Rural Clima diz que a umidade extra vem em um bom momento para a safra de café no Brasil. Então, nesse momento, segundo a Rural Clima, ok, tudo bem. E se continuar desta maneira? Será que será bom para o café no Brasil? Então, é algo que nós devemos monitorar realmente. Então, talvez a gente tenha um movimento de alta dentro daquilo que nós esperamos realmente mais próximo da colheita. Até lá vai ser uma briga entre 150 e esse teste dessas médias móveis aqui, a primeira delas em 160. Então a gente tem aquele range tradicional do café. Normalmente ele trabalha nesse range de 100 pontos. Ali, às vezes, num cenário um pouquinho mais estressante, um range até um pouquinho maior de 200 pontos. Então o café vai ficar nessa, sobe um pouquinho, cai um pouquinho, pelo menos até uma maturação melhor do grão, próximo do início da colheita. E hoje, subindo 0,9 pelo menos nesse momento. Indo para o trigo, uma queda de 0,3%, está estendendo a queda de ontem, mas há muito tempo o trigo quase não faz candles. Aqui ele está começando uma área de acumulação aqui, e você vê que os candles são muito pequenininhos, com exceção desse dia aqui, que foi o dia do relatório do USDA. O restante, você vê que está muito fraco o movimento realmente no trigo. É que nós estamos num período que é o finalzinho da entre-safra. A gente está no finalzinho não, né? Se for olhar pelo início da temporada nos Estados Unidos, que é em 1º de julho, a gente estaria exatamente no meio da entre-safra, mas daqui a pouquinho começa a colheita. Esse trigo de inverno acorda, a gente começa a ter uma condição mais real, mais realista ali das condições de lavouras, e aí sim a gente pode ver um movimento mais forte. Por hora, a gente fica na expectativa de como que vai ser esse desenvolvimento, então não tem como olhar muito agora, já que estudo está parado, incluindo o desenvolvimento vegetativo da planta. A Argentina já colheu, a Rússia segue exportando, preço competitivo, tudo isso já está no preço, então as oscilações elas passam a ser pequenas. O milho vai seguir basicamente o trigo. Ele teve uns movimentos mais fortes por causa do relatório do USDA, que continua mostrando um balanço muito apertado para o cereal globalmente, não só nos Estados Unidos, mas globalmente também. Você vê que desde o relatório do USDA, ele rompeu praticamente todas as médias móveis. Agora ele está testando essa de 200 períodos como um suporte. A pergunta que fica é, ele vai voltar ou ele vai usar isso como suporte realmente, vai voltar a subir e vir testar os $7 o bushel novamente? Talvez esse movimento não fique agora na próxima semana, até porque a China vai entrar em férias. Mas há uma possibilidade de fazer este movimento realmente devido ao balanço muito, muito apertado. Daqui a pouquinho nós chegamos em fevereiro também. Em fevereiro começa a formação de renda, a formação do seguro de renda para o produtor norte-americano. As cotações tendem a trabalhar em alta. Aqui na B3, o milho também tem trabalhado relativamente em baixa, né? Agora a gente já começa a perder ritmo. Sumiu todas as telas. A gente já começa a perder ritmo na comercialização, a gente já começa a ver que o mercado vai finalizando o seu programa de exportação, a gente vai ter uma migração de benchmark para formação de preço só em fevereiro, logística voltada para a comercialização, para o transporte da soja, que está com a colheita atrasada. Então é normal nós termos uns movimentos, às vezes, de baixa. Ontem caiu 0,33, mas a saca já está em R$ 91,58. É um patamar relativamente bom, eu acredito. Vamos voltar com as cotações aqui. Agora sim, então Chicago a gente pode ter ainda esses movimentos acompanhando o trigo, que eu acredito que se não vier um movimento de alta muito forte, seja devido ao trigo, que tem um cenário um pouco mais estável, baixista nas cotações. Tanto que nós vemos aquela dinâmica que eu sempre comento com vocês dos spreads de futuros diferentes nas duas commodities. Vamos dar uma olhadinha
aqui no ZC, que é o milho. E nós vamos ver que no curto prazo ela também está invertida. Também há um leve backwardation aqui nessa safra. Você vê que está 678, 676, 665. Então, o preço mais curto, mais caro do que o preço mais longo, mostra um certo desequilíbrio entre a oferta e a demanda. Se há esse desequilíbrio, há um sentimento altista, porque a oferta não consegue atender a demanda, o preço curto tem que continuar em alta para restringir esta demanda. Talvez semana que vem a gente veja um cenário diferente. Como eu disse, a China estará de férias. E quando nós olhamos o trigo, ele já tem um cenário diferente. Nós já temos um cenário em carry, em carrego, ou seja, preço mais curto, mais barato que o preço mais longo. Se você tem esse formato de curva, a gente sabe que o mercado está equilibrado, a oferta consegue atender a demanda. Não quer dizer que tenha uma super oferta em comparação com outros anos, mas quer dizer que aquela quantidade que está disponível consegue atender a demanda de uma maneira relativamente tranquila. Como o contrato spot é o nosso guia nas cotações, quando a curva está nesse formato, a maior possibilidade é que o contrato futuro encontre o contrato à vista. E então, por isso que nós dizemos que uma curva em carry, por estar equilibrado e por essa dinâmica até da lei da convergência, a gente coloca um sentimento baixista nas cotações. Lembrando que isso não é curva de tendência. Se você ver alguém falando o mercado está precificando uma alta para o trigo, ele está falando bobagem, porque não funciona assim curva de futuros. Isso aqui não está precificando nada, isto aqui já é o preço. Se você é produtor e vê uma curva desta maneira, a depender do teu custo de carrego, é melhor você vender para entrega mais à frente, porque você tem preços mais altos. Se você é consumidora, já quer dizer que você deve formar estoque agora, porque se você comprar para receber lá na frente, você vai ter preço mais alto. Então, isso faz parte da estratégia. No cenário do milho, já é uma estratégia diferente. Você já diz para o produtor, aumente a oferta no spot, porque se você fizer uma venda a termo para entrega futura, o preço é mais barato. E para o consumidor, já diz, compre da mão para a boca aqui e tente comprar para receber no futuro, nesse momento. Então, se compra a termo para receber no futuro. Então, muda um pouquinho a estratégia de comercialização. E indo para a soja, o óleo de soja, até pela queda do petróleo hoje, caindo 0,27, 63,95 centavos de dólar por libra-peso. O farelo subindo um pouquinho, 0,15, 478 dólares por tonelada curta. Para você converter para toneladas métricas, é só multiplicar por 1,102 e você vai ter o valor em toneladas métricas. E a Bolsa de Chicago, uma queda para o grão, uma queda de 0,16% a 1.522 centavos de dólar por libra-peso. Para transformar em dólares por tonelada, só multiplicar por 0,367454 e você tem os valores em tonelada. O oil share, que faz tempo que eu não mostro, ele acabou dando uma piorada aqui, estabilizou, mas acabou dando uma piorada nos últimos dias. Então ele que chegou a ficar abaixo de 40, 39 e pouquinho, voltou para 42, cedeu, mas nos últimos dias aqui a gente vê que ele subiu um pouquinho, saindo também de 39, voltando para 40% a participação das cotações do óleo nas cotações do grão de soja. O açúcar, ontem saiu uma notícia que eu mostrei para vocês da quebra de produção, possível quebra de produção lá na Índia. E os preços voltaram a trabalhar acima de 20 centavos de dólar, 20 centavos de dólar por libra-peso. Ontem ele caiu, ele fez uma realização de lucros aqui, caindo um pouquinho, está testando essa média aqui de 50 períodos e hoje ele está voltando a subir 0,30%. Um detalhe importante olha o tamanho desse spread aqui entre o vencimento março e o vencimento maio. Ele é muito alto. Então mostra que realmente no curtíssimo prazo há uma restrição de oferta. O preço tem que trabalhar sustentado. Mas olha como que está esse spread aqui. Você vê que entre julho e outubro já ele diminui, ele vai praticamente numa inversão de curva. Ou seja, a oferta já começa a ficar mais confortável
lá na frente. Então, olhando o gráfico dos spreads de futuros, nós vemos essa inversão aqui muito forte nesse momento. Isso continua colocando aquele sentimento de alta, aquele viés de alta para os preços, mas aqui nós vemos que já há uma inversão na curva, já há um fletamento da curva. Então, aqui que começa a moagem aqui no Brasil, que é o maior exportador e o segundo maior produtor de açúcar do mundo, já começa a chegar uma oferta no mercado. E a quantidade de oferta que deve chegar no mercado já tira pressão nos preços no médio prazo, por isso que nós temos essa mudança. 2024 já é outra história, ainda não tem muitas negociações acontecendo em vencimentos tão longos, por isso que a curva está nesse formato. Mas aqui é o segredo. Aqui é o segredo. Então, curtíssimo prazo, se fosse um investidor operando diretamente o açúcar, poderia se posicionar para alta num vencimento desse, por exemplo, porque pelo menos até a entrada de um pouquinho maior de açúcar, a gente não teria muita margem para queda de preço. Lembrando que isso que eu estou falando é no spot, não é no futuro. O petróleo hoje, ele está caindo. Ontem, ele começou o dia em alta, vocês devem lembrar, ele estava subindo durante o dia e de repente inverteu e fechou com uma queda. Saíram dados da economia norte-americana e saíram dados também da API. A API é aquela associação de produtores de petróleo dos Estados Unidos, que é uma prévia do relatório da Agência de Informação de Energia que sai hoje. E saíram também, pela manhã eu consegui mostrar para vocês pelo horário, o CPI da União Europeia, a gente viu que veio uma deflação um pouquinho maior do que o mercado esperava. Às 9 horas começaram a sair os dados dos Estados Unidos, e são dados importantes. Então o PPI, ele veio aqui mais baixo, né? Veio uma redução da inflação mais baixa do que o mercado esperava, era menos 0,1, veio menos 0,5, e o retail sales, que é a vendas do varejo, também veio acima do que o mercado esperava. Houve uma queda grande, inclusive, em relação ao relatório anterior. O último relatório tinha mostrado uma queda de 0,6%, o mercado esperava uma queda de 0,8% e veio uma queda de 1,1%. A produção industrial também caiu bem acima do que o mercado esperava. Uma queda de 0,1 caiu 0,7. Ou seja, nós estamos tendo uma redução da inflação e uma redução da atividade industrial também. E o PPI é a inflação ao produtor, é o nosso IGPM. Então, isso começa a colocar no mercado um sentimento de uma redução no ritmo do aperto monetário. É consenso que na próxima reunião do Fed, no começo de fevereiro, vai ser uma taxa de 25 basis points. Ontem houveram o discurso de 2 membros do Fed. Um disse que vai manter o aperto monetário e o outro diz que já pode reduzir o ritmo. Então, isso começa a alimentar o mercado num sentimento mais pró-risco. Os relatórios da API, ele não aparece aqui para mim. Hoje, nós vamos ter alguns números importantes também. Deixa eu abrir só o calendário aqui, vamos ver se já saiu alguma coisa importante. União Europeia, conta corrente, tal. O que vai sair hoje às 10h30? O início de construções. Esse é um número bem importante para ver a questão do setor imobiliário. Tem novas construções acontecendo. Pedidos iniciais de seguro-desemprego também. O mercado espera 214 mil, ou seja, um crescimento em relação ao relatório anterior. O que mais que sai? Sai os dados dos estoques da EIA, esse aqui é importante. Você vê que na semana passada do petróleo houve um crescimento de quase 19 milhões de barris. O mercado espera agora uma queda de 0,593 milhões, ou seja, 500 mil barris. E no destilados, espera-se um aumento nos estoques de destilados. Sai às 1h também taxa de desemprego aqui no Brasil, balança comercial da Argentina e dados de inflação ao consumidor lá do Japão e taxa de hipotecas na China. Então, um dia realmente importante aí, com números vindo lá dos Estados Unidos. Deixa eu voltar o calendário aqui. Com o mercado
com o mercado com sentimento de uma redução do aperto monetário, a gente tem o ouro subindo. Por que que o ouro sobe nesse cenário? Primeiro, o ouro ele não é um seguro, ele é um seguro de volatilidade. O mercado está muito volátil, eu vou para o ouro porque as movimentações têm intensidades, amplitudes menores. Ele funciona como uma reserva de valor para Banco Central. Você quer aumentar a reserva de valor, você compra ouro. A gente viu o Putin fazendo este movimento ali alguns meses antes da guerra, e ele conseguiu fazer uma grande reserva de ouro. E agora ele voltou a subir bastante. Ele chegou a cair ontem um pouquinho e hoje ele está voltando a subir aqui um 0, qualquer coisa a 1.909 dólares por onça Troy. Então fica mais barato você carregar o ouro. O ouro, diferente das outras commodities, ele tem um custo de carrego que acaba impactando no preço. Por isso que a curva de futuros sempre está positiva. Você não vai ver um desequilíbrio entre a oferta e a demanda do ouro. Então sempre há uma curva positiva, porque você tem um carrego para levar esse ativo lá para frente. E sempre que nós temos uma redução de juros, a gente vê o custo de carrego ficando mais barato para o ouro e ele pode ter posições maiores da parte de investidores. Saiu hoje também dados de que a China reduziu a produção de ouro dela lá. Então ela deve estar com alguma reserva e produção de ouro enfraquece. Está aqui a notícia: produção de ouro da China em 2022 sobe. Opa, desculpa, falei errado. A produção sobe e o consumo enfraquece. Então você começa a ter uma formação de estoque um pouquinho maior lá na China, aumentando reservas estatais. Essa foi a dinâmica do ouro. Já falando lá da China, onde disse, amanhã começa o feriado, amanhã não, dia 22 começa o feriado para lá. Então nós não vamos ter cotações do minério de ferro. E hoje o minério de ferro está subindo. Então, ele caiu esses dias, principalmente depois das notícias de que a China ia regular o mercado. Hoje o minério de ferro está subindo. Isso é positivo para a Vale. A Vale teve um dia positivo ontem. Nós vemos aqui que ela subiu 1,31% no dia. E com as cotações do minério subindo, há uma boa chance da cotação da empresa aqui subir. Hoje saiu uma notícia da Vale que eles anunciaram que vão fazer o pagamento e vão investir 1,5 bilhão de dólares para reparar os danos causados em Brumadinho há 4 anos atrás. Há uma quantidade de dinheiro que vai ser feito um acordo com os governos, com as entidades públicas para reparação de acidentes, e uma parte vai ser investimento dela mesmo em tecnologia, monitoramento e infraestrutura para renovação, para manutenção das barragens que ainda estão por lá. Segundo ele, eles já investiram ao redor de 10,2 bilhões de reais neste processo. Como vocês sabem, eu olho cotação de minério de ferro olhando a parte de shipping junto, ou seja, de fretes, porque todas as cotações do minério de ferro negociado em bolsa refere-se ao minério de ferro vendido para a China. Então você vai olhar nas cotações lá, e deixa eu abrir o TradingView aqui, para vocês verem isso, TradingView. Eu acho que dá para ver no contrato que é negociado lá em Singapura, chamado FEF. O ticker dele é FEF. Vamos ver se aparece aqui o que eu quero mostrar. Não. Então vamos para o TIO, que é o contrato negociado na COMEX nos Estados Unidos. Aqui aparece. Se vocês olharem aqui em cima, ele diz que é o minério de ferro, a pureza do minério de ferro, e tem esse detalhe aqui que é importante, CFR China, ou seja, Cost and Freight China, custo e frete para a China. Então, todas as cotações que nós vemos do minério de ferro na Bolsa de Singapura, na Bolsa dos Estados Unidos, é o minério de ferro vendido para a China e transportado até lá. Ele não desestiva do navio, mas é o minério de ferro com o navio nos portos chineses. Então, para olhar demanda por minério de ferro, é interessante nós olharmos as condições de fretes.
correto? Porque se você tem uma visão de contratação de fretes, você sabe que o minério de ferro está sendo vendido lá na China. Grande parte das empresas, tanto a Vale, quanto a BHP, quanto a Anglo América, elas já levam esse minério de ferro lá para a China, fazem a desestiva e deixam armazenado nos portos por lá, principalmente Qingdao. Quando é feita a venda do minério de ferro para o chinês, o minério já está lá, é só feita a transferência. Mas a cotação leva em consideração o frete até lá. Então, você olhando vendas de minério de ferro, você consegue ver isso pelo transporte antecipado do minério para lá. Do contrário, vai sendo usado o estoque. E o indicador que nós olhamos chama-se Cape Size. Eu vou mostrar para vocês o que é um Cape Size, para vocês terem Cape Size. Isso daqui é um Cape Size. É um navio gigantesco que ele consegue transportar entre 100 mil até 400 mil toneladas. E existem os Very Large Cape Sizes. Existem os Ultra Size Cape Sizes. Mas Cape Size, a partir da capacidade de transporte de 100 mil toneladas, a gente já tem um navio Cape Size. Então, esses navios aqui, e o maior do mundo chama-se Vale Brasil, esse daqui é gigantesco, esse navio. Aqui ele transporta realmente mais de 400 mil toneladas. Se você vê o fluxo desta categoria de navio, o indicador de transporte dessa categoria de navio subindo, ele pode ser um indicador antecedente pela demanda de minério de ferro. O problema é que nós temos visto esse movimento de queda. Você vê que houve uma queda de 10,3% na última cotação lá na Baltic Exchange. Então, trazendo o gráfico aqui, a gente vai ver que como derreteram as cotações do minério desde que ele alcançou as máximas no ano passado. Olha a queda que teve nos indicadores do minério de ferro. Por isso que a gente viu as cotações saindo de $224 por tonelada, vindo para baixo de $100 a tonelada, e agora eles voltaram para 124. E olha como o cenário é um pouquinho diferente no indicador do Panamax, que é o transporte de grãos. Como a China voltou a comprar grãos agora, depois de um tempo fora do mercado, a gente já viu uma queda sendo reduzida à queda dos indicadores do Panamax. Então, se eu olho o Baltic Exchange, o BDI, o Baltic Dry Index geral, ele está caindo 5%. Mas 40% desse índice é o transporte de minério de ferro, que está caindo 10,73%. Enquanto o Panamax e o Supramax, que são navios de fertilizantes, de açúcar, estão caindo menos. O Panamax hoje caindo 0,28%. Olha como pesa nas cotações de frete, dos indicadores de frete, o Cape Size, que é o navio. Então, eu não me animaria muito realmente com o minério de ferro no curto prazo, devido ao frete não estar mostrando ainda um fluxo saindo lá para a China. Outro detalhe importante que eu quero mostrar para vocês é com relação ao cobre. Nós vimos o cobre subindo bastante na bolsa nos últimos dias, virou até matéria de notícia, estoque de cobre é muito baixo, e o cobre é a segunda commodity mais importante do mundo, logo atrás do petróleo. Quase tudo que produz, que leva algum metal, principalmente a parte de eletrificação e eletrônicos, leva cobre em sua posição. E as cotações caíram agora um pouquinho, caíram 0,9%, 9 mil dólares por tonelada. Mas um detalhe importante que eu quero mostrar para vocês, e isso vale para físico e vale para investidor, principalmente em cobre, vocês sabem que eu sempre comento aqui no programa que o preço que nós vemos no derivativo é o preço do derivativo, não é do mercado físico. O mercado físico tem um prêmio ainda que está embutido ali, tem taxa de câmbio, tem logística e tudo mais. Olha o que aconteceu com os prêmios do cobre nas últimas semanas, porque a bolsa subiu e o preço do físico, o indicador do físico, que é o prêmio, simplesmente derreteu. Olha a queda que ele teve. Agora, se o cara é do mercado físico, para ele é melhor que suba a bolsa ou é melhor que suba prêmio? A bolsa, porque a bolsa é derivativa, você consegue ter proteção contra a oscilação de preços na bolsa e no físico não. Então, quando o prêmio cai,
você vê que a bolsa subiu, essa queda do prêmio pode atrair comprador, aumenta o volume de negociação do cobre. Então, essa queda do prêmio pode ser um proxy para uma nova alta no cobre no médio prazo. E aí você junta com a reabertura da China, onde a própria BHP, que é uma das gigantes na área de mineração, está otimista com as commodities devido à reabertura da China. Você vê como a dinâmica é bem interessante e é muito bom conhecer os indicadores do mercado físico na hora de você avaliar uma posição em commodities. Então, se você tem interesse, nós vamos fazer um curso Commodities Imersão para Investidores na BMC nos dias 4, 5 e 7 de fevereiro. Se você está assistindo pelo meu canal, na descrição do vídeo, nós temos o link ali para você fazer a inscrição. Se você está assistindo pela BMC News, há um QR Code aí na tela. Fabiano aqui, ó, minério de ferro está subindo, porém nas três mineradoras, a IBHP e Rio Tinto, estão caindo. Isso impacta a Vale também? Pode ser que sim, Fabiano, pela competitividade. Se o custo de reposição versus a qualidade do minério que essas empresas investem fica mais atrativa para o chinês versus o que o minério de ferro que a Vale vende, isso pode ser negativo com a Vale. Mas a correlação das cotações da Vale com o minério de ferro na bolsa de Dalian é em torno de 92,5%. Então, sempre que o minério sobe lá, a tendência é que a Vale também acabe subindo aqui no Brasil. E para fechar, a Vanessa perguntou aqui como que estão os prêmios aqui no Brasil de soja. Vamos dar uma olhadinha aqui como que está esses prêmios. Você vê que eles estão sustentados entre ontem e hoje. Teve uma leve queda aqui no vencimento mais curto, mas ele segue relativamente sustentado. Mas olha como que está para abril, 25 acima de Chicago. Isso é realmente muito, muito baixo, realmente. Bom são esses vencimentos aqui, né? Setembro, outubro, aqui está muito bom. Pena que o custo de carrego pode inviabilizar as operações de vendas à frente. Então, deixa eu ver, acho que era essa uma pergunta, já vi ali. Você acha que os preços do milho podem vir igual antes da pandemia? Eu acho que sim. Em quantos anos? Aí é uma pergunta difícil, não sei te responder essa, Ricardo. Sazonalidade de gás foi afetada pela guerra da Ucrânia? Só lá na Europa, nos Estados Unidos ele leva em consideração mais o clima. Agora já é uma sazonalidade de baixa. Vamos dar o like, pessoal, poucos likes ainda. Aí, realmente, conseguem sim, Antônio. Consegue vaga presencial ainda, só ler o QR Code, ainda tem algumas vagas presenciais. Um detalhe importante para fechar realmente. Até segunda-feira, ou seja, tem 4 dias, tem desconto de 25% na matrícula. Segunda-feira já é o preço normal do mercado. Então, se você tem interesse em fazer o curso, você vai ter 25% de desconto. Quase esqueci isso daí. Ainda bem que você perguntou. Então é isso, pessoal. Voltamos amanhã no Primeira Hora do Agro. E amanhã o programa faz 1 ano. Amanhã é aniversário de 1 ano do programa aqui. Então nos vemos amanhã. Tchau. BMC News. Informação que gera valor.